pessoal, eu me chamo Rickson Moreira e vamos falar hoje com vocês aqui nesse belo congresso, pensando contabilidade, né, sobre a tese do momento, né, a tese do século, o ICMS na base do PIS e da COFINS. Imagino que vocês já ouviram falar disso a exaustão, né, principalmente de 2017 para cá, a gente teve uma repercussão imensa, né? Então, todos os escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a instituição da qual faço parte, né, a gente acabou sendo inundado, né, com N discussões sobre a respeito desse tema. E, claro, naturalmente também a Receita Federal do Brasil. Bem, a minha ideia hoje é compartilhar aqui com vocês um pouco desse conhecimento prático, né, que a gente vivenciou, que a gente vivencia aí há alguns anos na Procuradoria, especialmente sobre essa tese, compartilhar para vocês as impressões e as conclusões do julgado da semana passada, né, do Supremo Tribunal Federal, sobre esse tema, e discutir aqui com vocês sobre como vai ficar, quais são as principais, vamos dizer assim, decorrências, conclusões, impressões, efeitos práticos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha, tá? Para que a gente possa ir acompanhando os principais temas de discussão do momento. Esse primeiro vídeo aqui traz apenas uma apresentação minha, né? Como eu falei para vocês, meu nome, mas vamos seguir, né, para o que interessa, que é justamente os principais temas a respeito dessa tese. Primeira questão, né, é o ICMS na base do PIS e da COFINS. É a chamada tese do século. E por que tese do século, Rickson? Porque é a tese que gerou um maior impacto econômico no orçamento, jamais visto em qualquer situação relativa a processo judicial. Para vocês terem uma dimensão disso, todo o orçamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário para gastos discricionários não ultrapassa, no ano de 2021, o impacto econômico dessa tese. Então, percebam, é uma tese realmente de um impacto econômico vultoso, por isso que ganhou esse apelido de a tese do século, né? E fazendo uma pequena, vamos dizer assim, rememoração, né, um pequeno esforço histórico sobre essa questão, eu destaco que o primeiro julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria foi no RE 240.785. Nesse recurso extraordinário, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu lá em 2014 que o ICMS não podia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas, poxa, se decidiu em 2014, por que hoje, 2021, 7 anos após, a gente ainda está discutindo isso? É que no âmbito do universo jurídico, você tem decisões, né? Como eu estou falando, eu sei que eu estou falando para muitos contadores, né? O evento tem esse apelo, mas eu também tenho vários advogados assistindo a gente, então é natural que eu tenha que fazer algumas pontes e algumas referências que ajudem vocês didaticamente a compreender essa questão. Então, em 2014, é verdade, o Supremo Tribunal Federal decidiu, num recurso extraordinário, né, o RE aí se refere ao recurso extraordinário, e o número é esse aí, 240.785, que o ICMS não podia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Percebam, em 2014 ele decidiu isso de maneira definitiva, encerrando esse processo, mas esse processo começou, sabe quando? Em 1998. Então, o processo começou em 1998, foi admitido no Supremo em 1999 e teve o seu julgamento finalizado em 2014. Mas já em 2016, já tinha uma maioria formada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que esse processo ele estava submetido ao que a gente chama de efeitos interparte, ou seja, essa decisão só valia para a parte daquele processo. Significava que, se outras partes, outras empresas,
outros contribuintes desejassem se valer da mesma sistemática, ou seja, do mesmo efeito prático da decisão, qual seja, o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ele necessitaria entrar com a outra ação judicial individual, conseguir o mesmo provimento judicial positivo, no caso, para o contribuinte, né, para excluir da base de cálculo o ICMS do PIS e da COFINS, a decisão transitar em julgado, ou seja, não caber nenhum recurso, e daí, então, ele poderia se valer do mesmo entendimento. Para evitar esse tipo de situação, considerando, sobretudo, demandas de massa, como esse caso, ou seja, quantas empresas no Brasil pagam PIS e COFINS e ICMS? Então, para evitar que cada empresa, de maneira individual, adentrasse com ação nesse sentido, para só depois, com a sua decisão individual, pudesse se valer dessa sistemática, foi criado, nesse meio período, né, entre o início de julgamento desse processo e hoje, 2021, uma solução jurídica que se chama repercussão geral. Significa o quê? Que mesmo processos individuais, uma vez admitidos sobre a tal sistemática da repercussão geral, eles podem ter seus efeitos ampliados, o que significa que o Supremo decide um caso individual, mas a decisão vale para todo mundo, mesmo aqueles que não ingressaram em juízo e nem pretendiam fazê-lo. Como em 2014 essa sistemática ainda não estava sedimentada, então, e o processo tinha sido admitido em 1999, quando não existia essa regra, e que o efeito foi apenas para aquelas partes, considerando ainda que havia uma mudança, né, de ministro supremo, de composição, são 11 ministros, muitos já não participavam mais de julgamento, considerando aí um intervalo de quase 15 anos do primeiro julgamento, eles preferiram não dar a esse primeiro recurso extraordinário, o 240.785, essa sistemática de repercussão geral. Se não, já lá em 2014, os efeitos seriam para todo mundo. Como em 2014 o julgamento só valeu para as partes do processo, aí ele ficou reduzido esse alcance. Em mais ou menos 2013, e mesmo em 2014, subiu um outro recurso extraordinário discutindo o mesmo tema. E aí o Supremo, em 2015, 2016, conferiu a esse recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral, que é justamente o recurso extraordinário 574.706, que foi julgado semana passada. Esse recurso, embora ele não abarque todos os contribuintes, ou seja, ele é apenas de uma parte contra a União, a decisão vale para todos. Por quê? Porque agora ele se utiliza da mesma sistemática da repercussão geral. Então, o que aconteceu semana passada no Supremo Tribunal Federal, num processo individual, a decisão vale para todo mundo. Essa decisão, então, vale para todos os contribuintes, mesmo quem não tem entrado com ação judicial e aqueles também que entraram com ação judicial. Mas é preciso fazer uma diferenciação entre, primeiro, quem entrou com ação judicial, segundo, quem entrou com ação judicial antes de 2017, eu já explico por quê, antes de 15 de março de 2017, e segundo, quem entrou com ação judicial depois de 15 de março de 2017. Terceiro, quem discutiu isso administrativamente antes de 2017 e quem discutiu 15 de março de 2017 e quem discutiu isso depois de 15 de março de 2017. E, por último, é preciso ainda salientar, né, quem, embora não tenha entrado com ação judicial, quais os efeitos que serão alcançados a esse contribuinte, a essa pessoa jurídica. Tudo bem? Um outro aspecto importante que a gente também vai tratar ora, eu estou falando de base de cálculo de PIS e COFINS. O que o Supremo disse foi, como a União pode cobrar PIS e COFINS sobre o faturamento das empresas, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, ICMS não é faturamento. Por que ICMS não é faturamento? Porque, embora integre o preço, esse valor ele é recolhido aos cofres das unidades estaduais. Então, a União cobra PIS e COFINS sobre o faturamento, mas o valor do ICMS, faturamento não é. Por quê? Porque seria um valor que apenas transitaria pela contabilidade do contribuinte, uma vez que ele é enviado, é pago, né, às unidades estaduais, que é quem tem competência para cobrar esse tipo de tributo. E aí também a gente tem um problema. Por quê?
Porque pela sistemática da não cumulatividade aplicável ao ICMS, nem sempre todo o valor que está destacado na nota fiscal é o valor efetivamente recolhido. A gente vai ver um quadro à frente que, a depender da análise, você vai poder, a bem da verdade, reduzir a base de cálculo do faturamento além do que você paga de ICMS. E lembrando, né, o Supremo Tribunal Federal, embora não seja o tema da nossa palestra, decidiu que, nesses casos em que o contribuinte, pessoa jurídica, destaca da nota fiscal o ICMS, recolhe, portanto, cobra, né, do contribuinte de fato, que é o consumidor ou de um intermediário da cadeia produtiva, o valor do ICMS e não recolhe aos cofres públicos, ele estaria cometendo um crime de apropriação indébita, né? Então, esse seria um crime contra a ordem tributária. Então, vejam, a questão casa de maneira lógica. Mas isso não é tema da nossa discussão. Essa criminalização do não recolhimento do ICMS não é tema para a nossa discussão agora. É apenas um reforço de argumento, apenas uma contextualização para vocês poderem compreender melhor do que a gente está tratando, certo? Pois bem, avançando então um pouco na nossa sistemática aqui, a gente vai perceber o seguinte. Primeiro aspecto que a gente precisa discutir é justamente a modulação. Por que 15 de março de 2017? O que o Supremo Tribunal Federal fez foi o seguinte: em 15 de março de 2017, ele julgou o segundo recurso extraordinário. O primeiro valia apenas para aquelas partes do processo. O segundo não, o segundo já valia para todo mundo, porque ele foi admitido com a ideia do Instituto da Repercussão Geral. O que significa que o que fosse decidido ali naquele processo individual valeria para todos. E quando é que foi decidido? Foi decidido em 15 de março de 2017. Só que lá acabou o processo? Não. A União entendeu que havia ainda pontos a serem esclarecidos. E aí a União interpôs o quê? Um embargo de declaração para esclarecer alguns pontos do acordo. Além disso, considerando que ela se saiu perdedora do processo, ou seja, ela perdeu a tese, ela discutia para que o ICMS integrasse o faturamento e pudesse, portanto, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto que o Supremo entendeu, por uma maioria ali de, se eu não me engano, 6-4, né, entendeu que, na verdade, o ICMS não integrava a base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois bem, considerando que se tratava de uma mudança de jurisprudência, que já explico por quê, considerando ainda o forte impacto econômico, como eu falei para vocês aqui há pouco, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pediu para que a decisão fosse modulada, ou seja, sabendo que aquele processo, que aquela decisão valeria para todos os contribuintes, e o forte impacto econômico que haveria, e a forte mudança de curso jurisprudencial, a União pediu para que aquela decisão só tivesse eficácia do momento posterior, ou seja, do momento posterior ao julgamento para frente. E por que ela fez isso? Porque, veja, até então, até 2017, o Supremo, embora tivesse essa decisão que eu falei para vocês, do primeiro recurso extraordinário, 247/85, essa decisão era individual, só valia para aquele caso. E todos os outros tribunais, de um modo geral, entendiam contrariamente àquela decisão individual do Supremo. E isso pode acontecer, acontece com certa frequência. Por quê? Porque os tribunais só estão vinculados às decisões em caráter de repercussão geral e às chamadas decisões de controle concentrado em constitucionalidade. Então, quando o Supremo decide que uma norma é inconstitucional ou dá uma interpretação de inconstitucionalidade, os tribunais eles estão vinculados a essa decisão desde que essa decisão se dê no chamado controle incidental, ou seja, num recurso extraordinário com efeitos de repercussão geral, como o último agora, ou numa ação direta de inconstitucionalidade, ou no ADC, ou no ADPF. Mas para o nosso objetivo aqui, é necessário saber o seguinte: o recurso extraordinário 574/706 foi julgado sobre a sistemática da repercussão geral. Logo, todos os tribunais passam, a partir de 15 de março de 2017, a estarem vinculados ao entendimento do Supremo. Qual é o entendimento? O ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Como antes não havia essa vinculação, embora houvesse esse precedente em 2014, ele era isolado.
Era um processo era uma decisão que dizia respeito só àquelas partes. Então, os tribunais podiam superar esse entendimento, ou seja, poderiam ir contrariamente a esse entendimento. E o fizeram. Tanto assim que o STJ, que seria um tribunal superior com formação última da interpretação da legislação tributária, disse que o ICMS integrava a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, havia uma jurisprudência do STJ e dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, no sentido favorável à União. Quando veio uma decisão em 2017, há uma mudança radical de jurisprudência. Essa mudança radical de jurisprudência precisaria ser apaziguada, ela precisaria ser colocada em perspectiva, sobretudo considerando segurança jurídica. Ora, se a União entendia que o ICMS integrava a base de cálculo do PIS e COFINS e assim cobrava, porque a jurisprudência de todos os tribunais, à exceção do Supremo, assim dizia, quando o Supremo vem e diz que assim não é mais, tanto é que foi por uma maioria apertada nesse sentido, é natural que tenha que haver uma modulação de efeitos da decisão. Ou seja, considerando a lei ainda que vai valer para todo mundo, é prudente que essa decisão só valha a partir de um determinado marco histórico. E esse marco poderia ser 2014, poderia ser 2017 ou poderia ser 2021, que foi a data em que foi julgado o embargo de declaração e a data em que o processo vai transitar em julgado. Só que o Supremo Tribunal Federal, de maneira correta, decidiu que a modulação ela é cabível a partir do momento em que o Supremo decidiu que o ICMS não mais integra a base de cálculo do PIS e COFINS. E quando ele fez isso, em 15 de março de 2017. O que significa que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora, semana passada, em 2021, nos embargos de declaração, e isso é possível, né, uma medida possível, é jurisprudência pacífica que a União poderia pedir essa modulação nos embargos, e ela assim o fez, além do esclarecimento que ela tinha interesse que fosse esclarecido, a gente já vai tratar desse tema já já. O Supremo Tribunal Federal acabou por dizer o seguinte: olha, a partir de 15 de março de 2017, o que vai acontecer o ICMS não integra mais a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essa foi a modulação que o Supremo fez. Isso significa o quê? Qual o alcance dessa modulação? Significa o seguinte, que a partir de 15 de março de 2017, toda a base de cálculo do PIS e da COFINS deve levar em consideração apenas o valor do faturamento sem o valor do ICMS. Várias empresas que não entraram judicialmente podem fazer a repetição de débito. Quem entrou judicialmente também vai poder fazer a repetição de débito, afinal, o recurso tem repercussão geral, ou seja, abarca todo mundo. E quem entrou antes? Quem entrou antes salvaguarda o direito de poder aplicar essa decisão de maneira integral. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que um contribuinte já de longa data, vamos dizer que o contribuinte foi fundado, a empresa foi fundada em 2000, e ela tem, na sua base de cálculo, os valores do ICMS. E ela vinha recolhendo o PIS e COFINS, incluindo na base de cálculo o valor do ICMS. Se ela adentra com ação em 2015, por exemplo, vamos dizer, o advogado soube daquela jurisprudência que foi formada em 2014, e em 2015 ele entra com a ação pedindo a compensação dos valores. Como houve a modulação dos efeitos, então significa que ele só iria poder repetir esses valores a partir de 15 de março de 2017? Não, porque a modulação ressalvou quem entrou com a ação judicial antes de 15 de março de 2017. Então, nesse meu exemplo fictício, uma empresa criada em 2000, que entra com a ação em 15 de março de 2017 para poder compensar esses valores ou repetir um débito referente a base de cálculo do PIS e da COFINS, onde o ICMS foi incluído, ela pode reaver, por exemplo, os 5 anos anteriores a 2015. Então, ela poderia, nesse meu exemplo fictício, reaver valores de 2010 até 2021. Porque, a partir de 2017, todo mundo tem direito. E como de 2017 para cá não houve ainda a prescrição, poderia reaver. E como a ação dele está tramitando, né, que eventualmente já tiver transitado e julgado, aí sim, ele já compensou, esse meu exemplo não faz sentido. Mas considerando que a ação dele não está tramitando, o que é que vai acontecer?
Agora, todos os tribunais estão vinculados ao entendimento supremo, ele vai aplicar esse entendimento supremo, como ele entrou em 2015, retroage a 2010. Então, só quem entrou antes de 15 de março de 2015 pode se valer integralmente da decisão, ou seja, reaver tantos anos quanto, né, possa, ou seja, os 5 anos anteriores à propositura da ação, no qual o ICMS foi incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas só quem entrou com ação judicial, não. Quem estava discutindo isso na via administrativa também pode se valer da decisão de modo integral. Então, a modulação serviu apenas para quem entrou após 15 de março de 2017, com ação judicial ou discussão administrativa, ele só vai poder se valer a partir desse momento, a partir de 15 de março de 2017. Então, se você entrou, por exemplo, com ação em 2018, aí você pode fazer retroagir o seu pedido de compensação a 15 de março de 2017. Se entrou em 2019, mesma coisa. Se entrou em 2016, aí retroage 5 anos anteriores a 2016. E isso tanto faz se for na via administrativa quanto na via judicial. Se eu estou sendo cobrado numa execução fiscal, cujo fato gerador diz respeito à cobrança de PIS e COFINS lá de 2015, onde foi incluído o ICMS na base do PIS e da COFINS. Se a minha defesa foi feita apenas após 15 de março de 2017, eu não vou poder anular essa CDA. Agora, se essa minha defesa já foi anterior a 15 de março de 2017, considerando, por exemplo, o precedente lá de 2014, o advogado diligente percebeu essa brecha e tentou já emplacar essa tese, aí sim ele vai poder se valer desse entendimento. Tudo bem? Então, tudo vai depender desse único marco, 15 de março de 2017, que foi o marco onde houve o julgamento final do último recurso extraordinário, aquele com repercussão geral, o 574-706. Esse é o marco. Quem entrou antes, na via administrativa, na via judicial, seja com a propositura da ação, seja com a defesa na execução fiscal, ele vai poder se valer dessa decisão de maneira integral. O que vai acontecer, por exemplo, na execução fiscal é o decote da CDA para que a cobrança seja reduzida, considerando o valor sem o ICMS. E aqui já me dá uma deixa para o último ponto, né? Que é qual o ICMS devido. Só antes de entrar no último ponto, eu estou olhando aqui no slide, ainda tem uma questão relevante sobre ações rescisórias. O que é que vai acontecer? Muito provavelmente, ações que transitaram em julgado antes de 2017, ou mesmo depois de 2017, mas considerando outros efeitos, vamos imaginar, por exemplo, na verdade, não antes, mas depois. Quem entrou com ação judicial depois de 2017 e pôde, depois de 15 de março de 2017, e pôde compensar todo o período anterior, sem a modulação, essa decisão, muito provavelmente, vai ser objeto de rescisória, se ela eventualmente tiver transitado de julgado. Então, o contribuinte entrou, por exemplo, em 2018, aí o Tribunal Regional, vamos imaginar, né, que a ação tenha sido muito veloz, isso pode ter acontecido. Não é muito comum, mas pode ter acontecido. Considerando, sobretudo, gente, que são 56 mil ações judiciais pelo país, só de ações judiciais. E dessas, 78% foram ingressos no judiciário após 15 de março de 2017. E, eventualmente, alguns podem ter transitado julgado. Então, vamos imaginar, o contribuinte entrou em julho de 2017, portanto, após o julgamento de 15 de março de 2017. Entrou após. O que é que vai acontecer? Ele está abarcado pela modulação. Logo, ele não poderia compensar 5 anos anteriores, que daria, por exemplo, 2012, né, sem fazer aqui a questão relativa aos meses. Então, entrou em julho, o que aconteceu? O tribunal disse, o Supremo já decidiu, né? Então, em 2019, transita em julgado o processo dele. O que é que ele faz? Ele recupera todo o valor de 2017 a 2012, são os 5 anos anteriores. O que vai acontecer nesse caso? É provável que ocorra ações rescisórias sobre esse julgado, considerando que a decisão do Supremo modulou os efeitos da decisão. Mas isso é um outro ponto, é uma questão
para o âmbito judicial, a questão para os advogados discutirem. E, por fim, né, como eu já tinha adiantado, a questão de qual ICMS é o devido. Um dos objetos daquele embargo de declaração que eu mencionei para vocês, além da questão da modulação, que eu espero tenha ficado bastante clara para vocês, é a questão de qual ICMS eu deveria retirar da base de cálculo. Aquele que eu destaco na nota fiscal ou aquele efetivamente recolhido. E a gente sabe que há uma diferença substancial entre esses valores. Por quê? O que é que estava em jogo, né? E aí eu fiz um quadro aqui para vocês que dá uma dimensão, né? Uma conta aqui de padaria, né? Advogado fazendo conta de padaria, que dá uma dimensão a vocês do que a gente está tratando. Se você imaginar, por exemplo, uma cadeia aqui produtiva, uma cadeia de produção e consumo, né? Você tem um industrial, atacadista e varejista, e você pensar que o industrial vende aí um bem por 100, o atacadista por 150 e o varejista por 210, há uma alíquota para ficar bem, né? Bem, conta de padaria, 10%, o que é que vai acontecer? Pelo ICMS que o contribuinte deve destacar na nota fiscal, ele teria que pagar 10 na primeira operação, 16 na segunda e 21 na terceira. Como eu estou tratando de um imposto não cumulativo, né, pela ideia de base sobre base, o que é que vai acontecer? Eu vou deduzir o que eu já paguei na operação anterior com o que eu devo pagar na operação posterior. Então, em razão da não cumulatividade, essa minha tributação de maneira efetiva vai corresponder a, nesse meu primeiro exemplo, a a R$21. Agora, observem, o total de imposto destacado na nota fiscal corresponde a 47, mas o total de imposto efetivamente pago corresponde a 21. Então, embora o contribuinte cobre no preço todo o valor integral e destaque o valor nominal da alíquota, que é disciplinada por lei, ele efetivamente recolhe ao cofre do Estado, nesse meu exemplo, R$21, embora destaque R$47. Aí a pergunta é, qual ICMS a recolher? Existiu uma solução de consulta, né, a 13 de 2018, da Receita Federal do Brasil, que dizia o seguinte, olha, a dedução da base de cálculo, considerando o julgamento supremo, corresponderá ao ICMS a recolher. Nesse meu exemplo, seria uma dedução de R$21. No caso do ICMS destacado, né, você vê que se eu tivesse a possibilidade de deduzir o ICMS destacado, a minha dedução da base de cálculo seria maior, corresponderia a R$47. O Supremo foi colocado ao Supremo esse dilema. Por quê? Porque se vocês observarem, né, nesse meu exemplo aqui, que é o quadro abaixo, a base de cálculo do PIS e da COFINS com ICMS destacado seria, no primeiro exemplo, 90, depois, no segundo, 144 e no terceiro, 189. Enquanto que a base de cálculo do PIS e da COFINS com ICMS a recolher, segundo o padrão Solução de Consulta da Receita de 2018, seria 90, 154 e 205. A maioria das empresas já estavam recolhendo segundo o último modelo, que justamente seguindo o padrão da Receita Federal do Brasil, sobretudo para evitar multa, ou seja, com ICMS a recolher. Percebam que a base é sensivelmente maior. O Supremo teve a oportunidade de decidir a respeito desse tema. A Procuradoria colocou, Supremo, a base de cálculo vai ser reduzida com base em ICMS a recolher ou ICMS destacado na nota fiscal. E o Supremo Tribunal Federal, contrariamente aos interesses da Fazenda Nacional, decidiu, e da União, né, decidiu que se trata de dedução de todo o valor do ICMS destacado. Então, nesse meu exemplo, os contribuintes terão uma vantagem, ou seja, eles vão poder deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS todo o ICMS destacado, embora pela não cumulatividade, eles não necessariamente recolham o valor correspondente ao ICMS destacado. Tudo bem? Então, daqui para frente, né? Ou melhor dizendo, de 15 de março de 2017 para frente, para quem não entrou com ação judicial, ou mesmo para quem entrou com ação judicial, o que vai acontecer? Todo o ICMS destacado
na nota fiscal, vai poder ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ah, mas a base de cálculo do PIS e da COFINS considera o faturamento mensal, enquanto que a nota fiscal é cada operação. Não importa, você faz ali o apurado do mês, vê quanto você destacou de CMS, e daí você deduz da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas eu não paguei efetivamente aquele valor. Não importa. O que vai importar é apenas o ICMS destacado na nota. Então, todo ICMS destacado na nota vai poder ser deduzido de maneira integral da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso vale para quem? Vale para todo mundo a partir de 15 de março de 2017. Quem entrou com a ação judicial após 15 de março de 2017 é irrelevante, porque o Supremo decidiu em 2021 que todos podem se valer dessa sistemática, independentemente de ter entrado com ação judicial ou não. Agora, quem entrou com ação judicial antes de 15 de março de 2017, aí pode se valer dessa decisão de maneira integral, ou seja, abarcando todo o período anterior a 2017. Que período e qual vai ser o marco? Aí vai depender de cada empresa. Quem entrou antes, 5 anos antes, e quem entrou depois, sempre 5 anos, considerando a entrada do processo, a entrada da defesa administrativa, a entrada do pedido de compensação. Ok? Então, com isso, gente, a gente traduz esse julgamento. Espero que eu tenha sido didático, né? Falar para contadores, nem sempre as linguagens, elas se comunicam, né? São ciências que têm as suas próprias marcos, suas próprias premissas, né? Por isso são ciências diversas, muito embora o tributário sempre converse muito com o direito, com a contabilidade. Então, eu agradeço a vocês, né? Eu só quero deixar aqui com vocês o meu contato para, eventualmente, vocês quiserem entrar em contato comigo, tá? A gente vai estar disponível aí para sanar algumas dúvidas, enfim. No e-mail corporativo da Procuradoria, né? Fiquem à vontade com a questão institucional. A gente não pode fazer consulta formal, né? Mas tirar dúvida de aluno de evento acadêmico que a gente participa, a gente fica muito feliz com esse feedback de vocês. Tá bom? Eu tentei aqui ser curto, ser grosso, né? Ser didático e para ajudar vocês nesse evento. Mais uma vez agradeço ao Edgar, né? Por essa instituição que ele tem criado, tem sido um sucesso absoluto, por esse evento, né? Agradeço estar aqui, são vários palestrantes, eu tenho certeza que vocês estão assistindo essa palestra, vocês também assistiram grande conteúdo, conteúdos de grande qualidade. Eu só fico feliz de poder ter participado, de poder ter contribuído com vocês por isso. Eu me despeço aqui, dou uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, eu não sei o momento em que vocês vão assistir essa palestra, e fiquem com Deus. E sigam sempre, né, se dedicando, estudando, se informando. Eu acho que isso, para um profissional, é essencial. Grande abraço a todos e até outra oportunidade.